Olá, amigos. Graças a Deus, um bom dia a todos, um bom domingo de paz. São exatamente 10 horas da manhã, com 1 minuto. 10 horas com 1 minuto. A gente vai começar a fazer essa live aqui. Eu também vou passar no Instagram. Deixa eu ligar aqui o Instagram. Tá começando aqui agora. Só um momento. Olá, amigos. Graças a Deus, um bom dia para todos. Um bom dia, Jamile. Fique com Deus, viu, minha amiga? Graças a Deus. Meus amigos, hoje a pedido muito especial de uma menina de 94 anos, 9.4, Dona Merilice, uma amiga minha lá da Ordem da Melquisedeque, me fez esse pedido. Edson, eu não tenho rede social, eu só tenho a tal de Instagram. Você tem como passar lá no Instagram nossos estudos? Eu falei, nossa, dona Merilice, eu vou tentar, porque todas as vezes que eu tento passar pelo Instagram, um bom dia aí a todas as pessoas do Instagram, a live não fica gravada, aí eu vou ter que passar pelo celular e eu sou todo atrapalhado. Mas eu vou tentar e estou tentando passar aqui pelo Instagram, pedindo ajuda das pessoas se o som está saindo bem, viu? Vocês não levem a mal não, está meio bagunçado. Depois eu arrumo depois de gravado, viu? Vamos lá então, pessoal aqui do Facebook, do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre esses temas que estão aqui em cima, no Face ou abaixo no YouTube ou acima no Instagram. Temas estes que começaram através de um estudo que a gente está fazendo para um grupo fechado, porém eu só aceitei esses estudos nesse grupo fechado se eu fizesse os estudos abertos. Deu para entender o negócio aí? Eu comecei falando sobre amor próprio. As lives estão no meu YouTube, estão no Facebook também. No Instagram eu botei só uns pedacinhos aí. Comecei falando sobre o amor próprio, sem o crivo religioso, mas dentro de um crivo socio-imperativo, dentro de um crivo filosófico, ok? E psicoterapêutico. Depois falei sobre autoestima, e depois falei sobre empoderamento pessoal, autonomia espiritual, e depois fiz uma live falando sobre como aprender com alegria, que a alegria é um estágio de consciência humana. Alegria é um estágio de consciência humana, não tem nada de ser alegre com entretenimento. É ser alegre por resiliência, por determinação, de vez em quando até por renúncia. Abaixo de tempestade que a gente descobre o que é ser alegre, não estar alegre, que é bem diferente. A gente falou também, nessa sequência de estudos, sobre algumas anomalias comportamentais, não só dos outros, mas da nossa intimidade. Anomalias essas como a dissimulação, a cobiça, a raiva, o ódio, a reatividade, a agressividade e o narcisismo, ok? A gente comentou isso na penúltima live em si que a gente fez. E na última live, a gente discorreu muito, de uma forma profunda, dentro do meu alcance. Eu sempre falo isso. Graças a Deus, não sou o único psicoterapeuta aí na internet a fazer vídeos e lives e coisas assim, mas a gente tem um olhar que afunila para dentro. Bom, é um olhar para dentro, aonde eu sou dono do meu nariz, dono do meu discernimento, ok? Então hoje é uma revisão que a gente vai fazer aí que os amigos escolheram. Eles me amam tanto que eles escolheram uns assuntos que é para cutucar mesmo, que é para lá cravar o garfinho Edson. Vamos lá. Qual foi os assuntos que esses meus amigos escolheram para a gente estudar aí nesses primeiros 4 meses do ano? Depois passa para outro irmão aí de outro lugar, ou talvez até de outro país, fazer esses estudos. Aí vai ser fechado, viu? O Edson está fazendo aberto, porque o Edson é meio assim mesmo. Aí ele escolhe o que quiser, quem não quiser deleta, bloqueia, porque é um estudo para pensar. Então, tudo que eu falar aqui, tanto para o pessoal do Instagram, como para o pessoal do YouTube, o pessoal do Face, não é letra, eu não perco meu tempo jogando chapéu para ninguém, eu mesmo me revisto da minha cartola, ok? Não tenho crítica à religião nem nada, mas
eu acho que está na hora da gente começar a pensar por si mesmo, né, no mínimo. E o tema principal de hoje é a positividade por entretenimento, que é uma coisa, e a lucidez por negar a si mesmo, que é outra totalmente diferente, em todos os ângulos do aspecto que envolva a construção do psique humano. Nossa, é uma coisa assim ao extremo, cubo e quadrado. E os subtemas são aprendendo com alegria, que eles pediram para mim dar uma revisada sobre isso, a lucidez pela renúncia, que eles pediram também para dar uma revisada sobre isso, sem querer, que não é minha intenção convencer ninguém, não estou aqui para isso, e o amor próprio, tecla que o Edson Rosa bate há 9, 12, sei lá quantos anos pela internet, falando que o amor próprio não é romântico, tanto é que amar não está no peito, no coração. Aqui no Ocidente que nós temos esse costume de romantizar as coisas. O amor próprio é aqui, ó. É como eu me enxergo com os olhos fechados. É como eu me consinto com os olhos fechados. É como eu concebo com os olhos fechados. Essa história de amar esperando coração rosa, elefante colorido, dá ruim, ok? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Mais uma vez e pela última vez peço aí paciência com o pessoal do Instagram, que eu não sou muito acostumado a estar olhando para um lado, olhando para um outro. Mas, vamos ver, viu, dona Maria Alice, a senhora me pediu, tá? Eu estou fazendo aí, a senhora anota, e vamos ver o que sai. Vamos começar pela positividade por entretenimento. Positividade é por entretenimento, o nome já diz, né? Eu preciso de algo lá fora que me interta. E quase sempre eu goste, com o crivo dos declínios da minha vontade e dos meus desejos. E quase sempre, obviamente que as regras não são gerais, toda regra tem uma exceção, mas quase sempre, pela importância do meu umbigo e pela importância da ponta do meu nariz, pela importância daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou manter, daquilo que eu vou pertencer, daquilo que eu vou ir, ou daquilo que de alguma forma vai me dar uma importância, ou até um valor, se duvidar. Então, o entretenimento, o que me move, mesmo sendo uma coisa para o bem, e mesmo se fazendo uma coisa boa, não é o endossamento, não é uma prova, não há uma segurança concreta dentro de mim que vai me tornar uma pessoa melhor. Porém, pode fazer eu ter atitudes do bem, pode me manter eu aparentemente sendo uma pessoa boa, e pode de alguma forma me instigar, em alguns raríssimos casos, a eu refletir, pelo menos, em como me tornar um ser humano melhor. Há um problema, Edson, de me interter com uma religião. Lembra que eu falei que eu não tenho nada de preconceito com religião ninguém? Então, espero que ninguém se doa. Não. Religião é entretenimento, religião nenhuma salva. Salva é a tua intimidade por dentro, teu estado de graça, que a gente já comentou sobre isso. Que estado de graça não é religioso. Você pode chamar estado de graça de reforma íntima, você pode chamar estado de graça de integridade, você pode chamar estado de graça de princípios de sensibilidade humana, você pode chamar estado de graça de empatia, de inspiração intuitiva, você pode chamar estado de graça de lucidez. Não tem nada a ver com religião. Porém, as religiões, elas se afinam e se afinizam alguns nomes e puxam para o seu assado. Tem alguma coisa contra, Edson? Não, cada um com seu angu, mexendo com a colher de pau de ferro, seu pirão. Boa? Boa. Então, Edson, a positividade por entretenimento é ruim? Não. Porém, a mesma tem uma grande chance de caracterizar em mim, se eu precisar sempre um motivo de fora para que eu me mova para dentro, para que eu me conheça para dentro, para que eu me renove por dentro, para que eu me transforme por dentro, para que meus atos para fora, principalmente os caritativos e os bondosos, se façam não só solidários pela atitude, mas se tenha partidário pelo coração, olhe só, pelo coração já generoso. Então é fato, não é feito. E pelo raciocínio, não só
positivo, mais lúcido com essa solidariedade, é óbvio que toda a caridade que eu estou fazendo, quem recebe mais sou eu. É óbvio que a bondade que eu estou executando, quem vai receber muito mais sou eu, porque o bem que eu faço me aprimora. E a bondade que eu faço, de alguma forma, me medica. Tá claro isso, meus amigos? Então, há um problema, Edson, de eu ser positivo à base de entretenimento? Sim, há um problema muito grave quando você se utiliza dessa muleta, dessa bengala, como refúgio para ter movimentos de sensatez, de lucidez, de ética. Olha só, sensatez, lucidez, ética, caráter, princípios e integridade. Nada disso tem a ver com a superficialidade moral de como eu me apresento. Mas tudo isso tem que eu falei tem a ver com a minha qualidade existencial interior, daquilo que me habita, naquilo que eu sou. Então, são propriedades qualitativas totalmente diferentes. Eu posso viver à base de entretenimento para ser positivo, mas eu preciso, para ontem, começar a entrar num estágio de lucidez, de negar a mim mesmo, para que eu, com essa lucidez, me aprimore. Aí a gente entra já num outro estágio. Edson, eu ouvi falar que negar a si mesmo no crivo religioso é eu ser bonzinho, independente que as pessoas são más em volta de mim. Não, isso é um equívoco. Não tem nada a ver com isso. Edson, eu ouvi que negar a mim mesmo é eu não me amar demais, coisa que até eu já fiz uma live falando sobre isso. Se a gente vê alguns livros de 1750, 60 até mais ou menos 1930, 1950, até 1982, a gente encontra alguns livros, que eu não vou dar o nome da doutrina, mas espiritistas, espiritualistas, aonde classificava o amor próprio como algo muito próximo, ou como se fosse um Grand Canyon, ou um abismo, que seguramente, se a gente se amasse demais, nos levaria à vaidade, o orgulho e o egoísmo. É um equívoco. Se é literário, se é sociológico, se é filosófico, não sei. Fica aos estudiosos religiosos para falar sobre isso. Mas a gente entende, como a gente falou, que aqui no Ocidente nós temos o amar próprio com um olhar muito romântico. E o amar próprio quase sempre coligado ou sutilmente, ou parcialmente, ou claramente e profundamente com ganhos materiais, com pretensas posses materiais, ou pior, escravo da intenção, escravo da subjugação, ou escravo da validação do outro sobre os nossos atos. Então, eu preciso disso para que eu me ame. Pelo amor de Deus, isso é ruim demais. Estou falando assim, mas não estou falando quem, viu? Então, cada um pegue o que quer. Então, Edson, quando eu me nego a mim mesmo, ao teu olhar aí todo capenga, tá? O que seria negar a si mesmo? É muito simples. Quando eu tenho um pingo de discernimento, eu nem vou falar de amor próprio, um pinguinho de discernimento, tipo, se eu me beliscar dói, se eu me cortar sangra, se encher muito a minha bexiga de xixi dá vontade de urinar, se eu comer muita feijoada, vai encher o meu intestino grosso, eu vou tentar lá fazer o número 2. Tipo, é a natureza fisiológica, metabólica, que também é tão qual distinta no outro, mas também o outro que é orgânico tem isso. Coisas básicas, vocês vão entender onde eu vou chegar. Então, se sofre o meu corpo com a dor, eu entendo que o outro sofre com a dor, do jeito dele. Porque dor é dor, mas tem gente que toma injeção na testa e agradece. E tem gente que só vê a seringa e cai desmaiado. Então, dor é dor, mas cada um tem uma referência dessa proporção e dessa importância que esta dor cai, ou causa, perdão, em si. Gravado isso? Então vamos lá. Então, se eu tenho um pinguinho de discernimento acima do meu egoísmo,
além da minha vaidade, além do meu orgulho, por isso que é negar a si mesmo, e eu tenho que negar a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, que eu também já fiz uma live falando sobre isso, que de todo não é ruim ser orgulhoso, nem vaidoso, nem ter um certo egoísmo, porque é natural isso. Na psicologia a gente fala isso profundamente, dentro do equilíbrio, obviamente, e até na sociologia. Agora, tudo que é exacerbado, eu preciso negar em mim. Então, para mim entender que também dói no outro, eu preciso qualificar a importância em mim que medica essa dor. Para mim qualificar essa importância em mim que qualifica essa dor, eu tenho que dar muito mais atenção ao que eu sinto do que eu faço. Muito mais atenção do que fica aqui dentro dos meus pensamentos, do que eu vou falar para alguém. Muito mais atenção do que habita o meu coração, do que perambula nos meus sentimentos, no que motiva minhas emoções, de que ficar preocupado em qual sensação eu vou causar, em qual impacto eu vou causar no outro que talvez goste ou não goste de mim, ou aceite ou não aceite a minha presença. Boa, meus irmãos. Eu entendendo isso, que é o básico, isso não tem nada a ver com amor próprio ainda. Eu vou entender que se eu machucar o outro, vai doer. Então, se dói no outro, dói em mim. Se dói em mim, dói no outro, dói no outro, dói em mim. Então, eu começo a entender em mim que eu necessito me fazer melhor, não apenas para ajudar alguém, mas para me automedicar. Que eu necessito praticar a caridade, não só no crivo de justiça social, porque o outro não tem o que comer, porque o outro não tem o que dormir, porque o outro não tem o que vestir, porque o outro talvez vive na rua, porque o outro talvez é um miserável, um pobre, um mendigo, não apenas pela justiça social, mas pela justiça ética, além da moral que eu vejo, mas ética porque eu sou humano. Eu não desejo para mim o que o outro está passando. Se isso vai ser chamado de bondade, se isso vai ser chamado de caridade, se isso vai ser a minha salvação, não importa. Eu preciso viver a lucidez do agora. Eu não posso ter a motivação provinda da dor física de alguém. Eu não posso ter o entretenimento motivacional sobre a miséria alheia. É errado. É errado quando isso me motiva a fazer o bem sempre. Eu confundo piedade com mesquinhez. E eu confundo caridade, que é uma coisa provinda da alma, com mera justiça social, que até um pedófilo pode fazer, um assassino pode fazer, uma pessoa ruim pode fazer justiça social. Comprar um sacolão dá para alguém. Ir num hospital e sustentar uma ala toda. Vocês sabiam disso? Que uma pessoa que não presta pode fazer isso? Isso é justiça social. Agora, há uma caridade além da justiça social, que é aquela que nega a mim mesmo, que é aquela que não precisa olhar a dor para suavizar aonde faz doer. Nem se for com o meu exemplo, quieto, calado e presencial. Porque eu me habito, e porque eu habito o planeta Terra, inerente e independente do mundo que as pessoas forjam de certo, de errado, de bem, de mal, e isso serve também para o meu ego, para a minha consciência, para o meu estágio de mente, entendendo que muitas das vezes o entretenimento necessita de uma vontade minha e de um desejo meu fútil, pífio, que se eu analisar com pouco só, não precisa ser muito, 5 minutos de seriedade, eu vou ver que eles morrem antes da verdadeira necessidade. Mas eles morrem conforme a importância visceral de ter aquilo agora, de manter aquilo em dado momento. Isso até parece nós, né? Ou alguns nos dias de hoje. Entendem, meus amigos? Então, quando a gente começa a separar na gente o que é importante e do que é essencialmente essencial por nós, já dá uma distinção do bem, do mal, do certo e do errado incrível. Eu vou percebendo que eu não faço para o outro coisas ruins, repito mais uma vez, faço questão. Não é porque eu sou bom, é porque eu sou lúcido,
E não é porque isso vai me levar nas instâncias espirituais, é porque é uma questão de nobreza. Eu sei o que é errado, então eu não faço. Eu não falo para ninguém que eu sou nobre, mas o meu coração acumula generosidade, acumula compaixão, acumula gratidão com essa cota de lucidez humana, que não precisa se interter com uma dor para ir fazer algo. Ele faz, ele é, e eu sou este algo. Entendem, meus amigos? Então, Edson, você está tentando dizer que quando eu diferencio o que é uma positividade por entretenimento, seja ela qual for, por envolvimento do que eu vejo, do que me chama, de uma lucidez por negar a mim mesmo, seria eu negar o egoísmo que espera que a dor do outro doa para eu me levantar da cadeira para praticar um ato de caridade? Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Por acaso, Edson, você está falando que negar a si mesmo por lucidez é eu ter uma cultura espiritista, espiritual avançada e talvez numa favela ou numa viela ou numa megalópole eu ter que adaptar todo o meu vocábulo, talvez até mesmo falar algumas palavras, palavrões, que não vai tarjar a minha pessoa como impuro, mas vai significar as minhas palavras como próprias a dadas ouvidos que entendem desse jeito, por mais que eu traga uma palavra de amor, isso é negar a si mesmo. Vocês sabiam disso? Isso é negar a si mesmo. Para muita gente, isso não é negar a si mesmo, não. Para muita gente, isso é baixar a sintonia e andar com o obsessor. Fica difícil, mas tudo bem. É como eu disse, tudo com moderação. Tudo com moderação. Tudo com moderação. Isso que eu falei agora, eu aprendi no Viaduto Madureira, quando o palhaço Pipoca me salvou de uma depressão, que era um palhaço que eu fazia que me salvou da depressão. Vocês entenderam? O palhaço me salvou de uma depressão. Esse palhaço que eu fazia o Pipoca. E eu vi que todas as vezes que eu falava de uma forma muito poliglota, muito refinada, ninguém me ouvia, a não ser os pilares lá e os muros do viaduto. Agora, quando eu falava a mesma coisa adaptada ao povo e à necessidade, sem perder a essência da mensagem, até os cachorros paravam para ouvir, as pessoas ouviam, me abraçavam, conversavam. Então, na prática, eu saí dessa teoria. Então, para muita gente, é difícil negar o seu conhecimento dogmático, pragmático, literário, litúrgico, espiritual, para apenas de coração para coração, de suor para suor, de fedor e de odor para odor, se comparar e se equivalar ao outro que necessita, que também tem as suas dores, ou ao cheiro, ou ao aroma, ou a este tipo de sinergia de entendimento com o outro. Esse tipo de compreensão sai dos livros e vai para a prática. Abandona a teoria e vai para a prática. Aí que a gente vê que negar a si mesmo, e eu já vou passar para os outros temas, que eu vou fazer uma live de 1 hora até por causa do Instagram, talvez eu passe um pouquinho, depois eu boto no Instagram outro pedaço. Negar a si mesmo é ético, não é moral. Uma vez eu falei uma coisa aqui, eu prometi para o pessoal aí do estudo, que eu não ia levar esses nossos estudos de Melquisedeque para o lado religioso. Deus me livre, me guarde. Nossa, levar para o lado religioso. Agora sim, agora desandou. Estou brincando, viu? Não tem nada contra a religião de ninguém. O Cristo é ético. Quando eu entendo que ser positivo por entretenimento é algo moral, necessita de um conjunto de leis, que é maravilhoso, porque nós somos homens sapiens aparentemente civilizados, nós entendemos que a moral tem o seu peso, mas uma sociedade onde pelo indivíduo não há ética, a moral é mentira, é praxe. A moral é um sonho, para não dizer uma utopia, uma fantasia. Parece que eu estou falando de hoje, 2024. Então, a gente entende que quando a gente tem lucidez e negar a si mesmo, a gente entende o primeiro tema que está aqui em cima, que a gente confunde.
Muitas vezes. Edson, eu sou tão positivo, mas eu preciso que reze, eu preciso que alguém me chame. É normal? É normal. Conforme a anomalia psíquica, psicológica, conforme o distúrbio de constância vivencial daquela pessoa, como eu tive depressão, eu precisei que alguém pegasse a minha mão e eu me pendurei em vários braços, em vários ombros. Não é feio, é normal. A questão é aqueles que dizem são, mas são doentes, e aqueles que dizem enxergar, mas são cegos, que eu não estou aqui julgando. Então, toda pessoa que é positiva por entretenimento não sabe o que é alegria. Aí nós vamos num outro tema, que eu afirmo com toda a minha fé e paz de espírito, que ser alegre é um estágio ético de decisão pessoal. Além de ser bíblico, além de fazer parte do Evangelho, do Ancorão, do livro do Mar Morto, além de fazer parte de todo o cânon bíblico, além de, para não dizer quase todos os filósofos, não só gregos, mas da Índia, não só da antiga Mongólia e de outras instâncias do planeta, a alegria é um estágio de ética pessoal. Mas quando a gente tem a positividade por entretenimento, a alegria é ganhar um presente. A alegria é eu conquistar algo. A alegria é tudo dar certo na minha vida. Você entende e vocês entendem que a nossa alegria, ela se transforma como uma casca superficial, que no momento que a vida evoca não o que eu aparento, não o que eu represento, mas o que eu sou, essa casca quebra e eu saio da positividade e vou para a depressão, para o deprimento, me afundo além da dor e já vou para o sofrimento. Vocês entendem que é isso que a gente faz com a gente? Agora, se eu tenho uma lucidez por negar a mim mesmo, entendendo que negar a mim mesmo não é desfazer de mim, mas é eu peneirar em mim o que presta, o que não presta. Isto é negar a mim mesmo. É decidir por dentro de mim o que me deixa além de positivo, lúcido, e o que me deixa além de bom e além do bem, e além do mal e além do ruim, que é ser justo. E muitas das vezes negar a mim mesmo sendo justo é eu praticar o correto. E o correto, muitas das vezes, é eu ter certeza absoluta que sem eu entender que eu posso, mas eu dizer, passa na minha frente porque eu renuncio. Porque eu sei o que eu posso ir por outros âmbitos da vida e ir além daquela fila indiana que eu estava pertencendo. Isso não é arrogância, isso não é petulância, isso é empoderamento pessoal, isso é autonomia espiritual, coisa que a lucidez e o negar a si mesmo doa, e coisa que essa positividade superficial, só por entretenimento, nos arranca, nos tolhe, nos tira, dissolve em nós. Mais uma vez, Edson, tem algum problema de eu ser positivo porque eu tenho estímulos vindo de fora? Claro que não. Mas se isso for usado como uma bengala constante, você não é só um aleijado, você é um doente de alma. Por qualquer embate da vida, por qualquer funcionalidade aonde a vida lhe convida quem você é, não aquilo que você pratica, nem por onde você anda, nem aonde você pertence, você olha para você e você vê um vazio de si só. Você vai ver o quê? Uma televisão para se levantar, uma Netflix para ficar calmo? Você vai fazer o quê? Você vai ter que ir em algum lugar para buscar força em uma forja além daquela dor e daquele sofrimento? Se isso não é vício e não é abandono, qual o nome é? Positividade por entretenimento fútil. Lembrando que eu estou falando de extremos. Lembrando que eu estou falando de extremos. Então, Edson, como eu aprendo com alegria? Resiliência e determinação e renúncia. Mas principalmente resiliência. Porque resiliência é o poder e a força que provém da alma, provém do âmago. A resiliência não é a porrada que eu dou na parede e resisto à dor. A resiliência não é os 100 quilos que eu levanto
fazendo peso. A resiliência é a resistência dos embates do dia a dia que contrariam tudo que eu tenho como princípio de vida em mim. E outra, eu resisto por resiliência sem pagar na mesma moeda, sem agredir, sem afringir, sem julgar, sem injuriar, sem fazer o mal e com aquela cota de lucidez. Não porque eu sou bom, é porque eu preciso desse remédio para me fazer melhor. Então eu aparto de mim, eu tiro de mim a obrigatoriedade do mandato que está no relógio de ser bom, de ser ruim, de fazer o bem ou de fugir do mal que vem de fora, e eu começo a me revestir dessa ambientação por dentro, de uma forja de lucidez, aonde eu, aos poucos, que não é uma coisa que é de uma hora para outra, começo a entender que a alegria é um estágio de essência, não é um contágio de aparência. A alegria é um estágio da minha essência. A alegria não é um contágio, como uma virose, como um vírus de aparência, aonde a euforia toma conta e se transparece como uma alegria momentânea, que logo vai necessitar que algo de bom aconteça para que eu me supere, ou que algo que diga que eu seja melhor para que eu levante a minha bunda da cadeira e faça o que é não só importante para mim, mas eu faça o que é necessário para a vida minha e talvez das pessoas que me cercam. Vocês entendem a diferença de qualificação por proporção? É extremamente diferente. Boa? Boa. Então, Edson, eu aprendo com alegria como? A ter resiliência e determinação? Claro. Eu não tenho o que comer, mas a alegria em mim me dá a resistência para eu buscar o pão de cada dia. Desde que eu entenda que a alegria é um ato de atitude, é muito mais de que coragem, é atitude. Eu sou alegre independente da esperança, independente da constância, independente do dia, independente da noite, independente da luz, independente da escuridão, porque eu sou convicto e maduro do que há em mim. Mesmo que habite em mim algumas maledicências, mesmo que ainda perambule em mim alguns pensamentos negativos, mesmo que ainda eu me afrinja e me atinja os dizeres negativos dos outros, eu escolho por lucidez, não por positividade. E por negar em mim mesmo que não presta, este atributo de estágio de graça. Olha o nível. Este atributo de estágio, de sensação, de impressão, de tatuagem de graça dentro de mim. Edson, eu não entendi. O que é graça? Graça é espírita? Ah, graça é evangélica. Ah, graça é católica. Não, graça é lucidez. Então eu aceito essa lucidez em mim, mesmo que a mesma lucidez diga que o meu bem é medíocre. E mesmo que a lucidez diga que fugir do mal é idiotice, ao ponto dela me corrigir. Então ela é correto, e o correto, muitas das vezes, arde em mim, dói em mim. E aí, se eu não me engano, tem um barbudinho aí, o filósofo dos filósofos, o médico dos médicos, que se diz Avatar, ou pelo menos nós dizemos que ele é Avatar, que ensina a gente a apartar de si mesmo. Se sua mão te faz o mal, arranca. Eu estou falando sobre isso. Se sua língua te faz mal, arranca. Claro que é uma palavra metafórica desse barbudinho que nós chamamos de Jesus Cristo. O Edson só está falando do outro jeito, que o que é correto arranca da gente o que não presta, principalmente o bem que não nos melhora. Porque toda pessoa que teme o mal não se aprimora com o bem que pratica. Vamos recapitular, meus amigos, Melquisedeque? Toda pessoa que pratica o bem, se ela não se aprimorar com o bem que pratica, ela vai fugir do mal que lhe apavora. Porque não é verdadeiro.
é um entretenimento de positividade. É passageiro. E aí, alguns vão dizer: "Ah, Edson, mas nós, seres humanos, somos assim". Por gentileza, escute o começo dessa live, por favor, e você vai ver que eu expliquei que o Edson não é extrêmico. Nós necessitamos de uma positividade que também é induzida pela ambientação, pela sociedade. Eu preciso ver algumas coisas para me movimentar, isso é óbvio. Mas quando eu tenho isso como necessidade, de importância para me dar qualquer passo na minha vida, é doença. É carência, é falta e é ansiedade. Eu fico doente. Eu vou ficar doente quando meus olhos mal e porcamente necessita ver a miséria para fora, para que eu, de alguma forma, por constância de lucidez, e vasculhe o que presta e a parte de mim o que não presta por dentro. Mesmo com os olhos fechados, eu possa me enxergar. Vocês entendem isso, meus amigos? Isso não é filosofia, não. Isso é prática ética de vida. Isso é lucidez por negar a si mesmo. Então, o estágio de alegria é sim um estágio de lucidez provindo da minha ética que está se refinando, porque eu confio na minha integridade, eu confio nos meus princípios mais ínfimos, mais profundos de mim. Eu sei que a maioria do que está dentro de mim que é bom eu não pratico, porque eu resbalo nas mesmas cascas de banana. Mas só o fato de eu saber já é um sinalete, já é um farol de dizer: olha, você está errado, viu, mano? Cuidado, viu? Até o bem que você faz não está te melhorando. O que é isso? Está se fazendo mal? Cuidado. Até o bem que você faz não está te melhorando. O que é isso? Você está se fazendo mal? Eu estou repetindo várias vezes aí, viu? Para gravar. E aí, com essa alegria já em posse dentro de mim, eu vou entendendo que essa palavrinha que é muito mal compreendida, chamada renúncia, é fruto de uma determinação resiliente, aonde a renúncia ela só é um bebê recém-nascido da autossuperação. Nossa, essa superação é rara. Quem renuncia com dignidade não perde, se merece. Quem renuncia a favor da sua dignidade, nada perde, sim se merece. Vale a pena mais uma vez? Quem renuncia a favor da sua dignidade, que não é os bens que fez e os feitos que praticou, mas é os fatos que nutre a humanidade lúcida e sóbria que habita dentro de si, que não lhe torna bom, mas lhe faz melhor, que não precisa fugir no mal, porque de alguma forma o que é correto já lhe auto-admodesta e corrige, é uma pessoa que se merece. Moral e cívica, viu, professora Suma? Que sua alma, onde estiver, Deus te abençoe. Porque muito que eu estou falando foi ela que me deu na quinta série, moral e cívica. Grande professora. Então, a gente entende esses princípios. Que quando a gente vai entendendo alguns sentimentos, a gente vai vendo que muitas das vezes, dando força a esses sentimentos de uma forma errada, inclusive a lucidez e inclusive o entretenimento, a nossa vida vai indo pelo ralo, porque nós vivemos no acaso e nós vivemos do azar da sorte, que vem ou não vem, e na maldição do azar, que talvez aparece do nada. É horrível. Isso é horrível, é viver num estado de apreensão, de ansiedade, é viver num estado de expectativa. Então, a renúncia, quando ela é passada com lucidez e com sobriedade, pelo coração e pelo pensamento, onde a pessoa já se mereça, nunca vai ser perca, sempre vai ser ganho. Eu me lembro, até eu fiz uma live falando sobre isso. As piores pessoas nos anos 80, e eu tenho uma memória boa, eu nasci em 1985, mas a minha memória é boa. Eu me lembro até hoje, 1982, 83, 84, em países do Oriente, quando alguns políticos eram pegos em roubo,
ou roubavam, era errado, não tinha como eles voltar para trás, mas eles devolviam o dinheiro e renunciavam a público. Os mais jovens não vão se lembrar disso, mas quem tem mais de 40, 50 vai se lembrar. Aqui no Brasil, renunciar não funciona, entendeu? Porque não há nobreza na renúncia para muita gente. Mas quando você é nobre, não para botar no outdoor do que você faz, mas quando você é nobre para botar na sua caixinha forte daquilo que você nutre, a renúncia é teu escudo e tua arma de dividir o joio do trigo do outro em você e de você sobre a vida alheia. Eu renuncio, está aqui, mas eu posso me manter no silêncio, porque eu renuncio meus feitos, mas eu não renuncio o meu ato de exemplo, de silêncio, de me fazer um homem de bem, de boa vontade, uma mulher digna e de bem e de boa vontade. Lembrando que o silêncio de quem se ama é enseducedor, é irritante e é radioativo para muita gente que diz que ama todo mundo e que se ama, mas não se faz bem. Nossa, é hoje, viu? É um martírio. É ruim demais. E aí, como está aqui em cima os temas, eu falei um pouquinho da positividade apenas, sem extremismo, mas apenas por entretenimento, e comentei um pouco da lucidez, do negar-se a si mesmo, qual é o efeito, e falei de uma forma muito amena. Falei também sobre esse estágio da alegria, que não é uma necessidade que vem de fora, mas é uma alforria, é uma liberdade, é uma carta áurea, onde nós nos livramos, muitas das vezes, da nossa própria futilidade de se manter para ser mais livre. E nós, muitas das vezes, nos livramos dos grilhões da futilidade, do mundo de algumas pessoas que querem subjugar a nossa transparência, a nossa aparência, os nossos feitos sobre o crivo da aceitação das próprias. Valeu? Valeu. A alegria não precisa. A alegria já é um estágio de benemérito. Vamos recapitular? A alegria não é merecimento. A alegria é benemérito. É em mim. A alegria é fato. É em mim. Se eu tenho ou não, depende de mim. Porque eu não preciso de presente. A alegria é presença. Estou dando várias referências, viu, meus amigos? Aí, viu? Uma coisa é década, depois a gente se reúne e a gente vai estudar sobre isso. A alegria é presença. Ela não é presente. Ela é presença. Eu sou, mesmo que não tenha. Outra coisa, Edson, uma pessoa que já é alegre, ela sofre? Sim. Ela tem aflição? Sim. Ela sabe o que é dor? Sim. Mas como a constância dela já é de lucidez e como seu escudo e sua dignidade tem a importância qualitativa da renúncia, como sua posse em atributo de escudo e de arma que não fere o outro, mas de tolhe as suas próprias porcarias, é óbvio que uma pessoa assim, ela vai ter os impactos da dor e do sofrimento, da tristeza, de forma totalmente diferente de uma pessoa que não tem tal nível de sobriedade de si mesma, que não tenha tal forja de maturidade, de consenso nutrido que habita em si própria. E isso é inerente à faculdade, é inerente à profissão, isso é independente da raça, do gênero, porque eu, particularmente, conheço pessoas que aparentemente são inteligentíssimas, mas sofrem pra caramba de uma forma horrenda. Então, tá gravado aí, vocês pensam, procurem aí os livros de vocês, né? Façam a comparação, entrem, mergulhem nas filosofias, falo isso para o grupo, viu? Mas quem quiser, então aí, mas o Edson lá só tá falando bobagem, então procure aí, você vai ver se é bobagem, né? Não esquenta a cabeça, não. Edson falou da renúncia e o amor próprio, Edson. Até vou tomar meu café, que o amor próprio chega a ressecar minha boca de tanto que eu falo do amor próprio. A última live, tá? Se cair aqui no Instagram, eu prometo que depois eu posto, viu? Eu corto em duas e posto. O amor próprio se tornou
o câncer dos mais pejorativos perante a referência, ainda não de totalidade, da maioria de algum grupo de pessoas. O ama próprio é ter, não é ser, para algumas pessoas. O ama próprio é pertencer, não é ser. O ama próprio é para onde eu vou, não é eu sou. Então há uma inversão de valores. O ama próprio é uma qualidade de existência interior. O ama próprio é uma proporção de qualidade de existência interior. Se eu pudesse unir, isso é para o grupo, quando eu falo para o grupo é para o Melquisedeque, mas serve para qualquer um. Se eu pudesse unir três coisas que vão moldando o meu amar próprio, é dignidade, princípios e ética. Nenhuma dessas palavras precise que eu sinta amor, mas necessita que eu raciocine em cima das qualidades do que eu sinto perante as propriedades do que eu vou fazer na vida alheia. Então, o amor próprio é uma decisão por dignidade, por ética e por integridade do que habita dentro de mim, do que frequentemente é por mim. Não tem nada de elefante rosa, de elefante azul, não tem nada de arco-íris, de cristais coloridos. Não. Isso é coisa do povo ocidental que fez esse jeito de amar meloso, não menos agressivo, porque quando você não me ama, eu vou entrar em depressão. Se a pessoa não me ama, dói em mim, porque eu te amo tanto e não recebo nada. Olha só, é um amor carente, é um amor que necessita que o outro ame por igual. Só que mesmo, mas a gente não está julgando. É estudo, como eu expliquei no começo dessa live, eu vou ter que explicar várias vezes. Viu, dona Maria Alice? Eu não estou brabo em ter que explicar várias vezes, mas a senhora entende que como o estudo é no grupo e eu estou fazendo aberto, porque algo me inspirou a fazer isso, e até os 4 meses eu vou fazer, vocês estão pedindo 6 meses, eu acho que eu não vou conseguir, a gente vai falando sobre isso. Então, Edson, quando eu me amo, qual é a minha vantagem? Há alguma vantagem de se amar, de ter esse suposto amor próprio aí que você está falando, que eu não preciso propriedade, mas eu necessito de qualidade? Tem algum tipo de benefício pessoal de eu nutrir esse suposto amor próprio aí que você está dizendo, que não é os feitos que eu faço, mas é o fato que me habita dentro de mim, que me qualifica? Tem, Edson? Ah, se tem. Eu posso falar três coisas, e as três são as mesmas coisas com nome diferente. O silêncio que te reeduca, de reeducar e te aprimora. A paciência que te amadurece e a calma que te enobrece. Quem me conhece no grupo do Melquisedeque sabe que eu não estou poetizando, mas falando de uma forma povão. Quando eu me amo, eu entendo que todos os sentimentos nobres são remédio. Quando eu me amo, eu entendo que todas as maledicências também são remédio, desde que eu utilize elas com lucidez, de uma forma a me corrigir. E de vez em quando, eu posso ter uma vaidade sem precisar entrar no campo do narcisismo. Eu posso ter um certo egoísmo sem mergulhar no campo da arrogância. Eu posso, de vez em quando, ter um orgulho, como tive do meu filho lá, quando pegou a espada lá de primeiro-tenente, dos processos dele do Exército, sem, de alguma forma, mergulhar nos protestos de prepotência, de arrogância, de avareza. Então, tudo na gente, até o bem, inclusive o mal, eu posso dosar. Mas eu só doso isso em mim quando eu me aproprio de mim com paciência, com calma, para que o meu silêncio, que é Deus por mim, para que o meu silêncio, que é Deus em mim, ou que é o que se faz de mais sóbrio na minha supraconsciência,
que é o radar da minha sensibilidade. Edson, você está dizendo que o silêncio é o radar da minha sensibilidade? O seu silêncio é o radar da sua sensibilidade. Então, para que o meu silêncio, como radar da minha sensibilidade, o meu silêncio, como para-raio, como bússola da minha sensorialidade, possa captar do que vem de fora a graça do sol que me ilumina, da lua que me irradia, do universo que me banha de energia, revigoramento. E para que também, não só dependendo do que vem de fora, abstrato, que eu não enxergue, mas que eu sinto em mim, eu me sustente pela mesma resiliência, pela mesma alegria, pela mesma determinação, sem precisar de motivações. Motivações essas que muitas das vezes ficam na margem do que eu gosto, mas me consumem. Fique na margem do que eu possa comprar, mas que me desgastam. Ficam na validade do que eu posso ganhar, mas logo, logo vão embolorar, evaporam, envelhecem, estragam, enferrujam, apodrecem, e logo eu quero mais. Então, eu necessito ouvir o meu silêncio em paz. Lembrando que se tem um poder de livre-arbítrio, é o poder que habita no que eu sinto. Nem no que eu penso. Isso é científico. Eu tenho livre-arbítrio. Porque como eu sou um radar e sou bioeletromagnético, eu estou captando um monte de energia. Até onde o que eu penso é só meu e até onde realmente o que eu posso discernir é só meu. Isso é científico, tá? Não estou levando para o lado espiritista nem espiritualista. Porém, o que habita dentro de mim, além dos meus pensamentos, mas a quem eu sou pelo meu raciocínio, pelo meu predomínio de escolha do que habita em mim, pela minha integridade, pelos meus princípios, que me definem, que me resumem também, porque é uma forma de se resumir no que é eterno, pode ter certeza que o ama próprio é uma manjedoura. O ama próprio é um estado de graça. O ama próprio é silêncio em mim, mesmo que a vida falte algo físico para que eu tenha maior praticidade, mesmo que eu não tenha casa para morar, mesmo que eu não tenha teto, mesmo que eu tenha uma doença congênita, mesmo que eu tenha uma doença terminal, mesmo que eu tenha várias maledicências sendo revistas pelos outros e sendo vivida por mim, quando eu me amo, eu me tenho. E eu me tenho até além do corpo, que talvez não ande, que talvez não vê, que talvez não fale, que talvez seja tetraplégico, paraplégico, de que talvez seja muco, de que talvez tenha uma deficiência. Vai além da materialidade, mas vai a quem eu sou de verdade. Se você quiser chamar de espírito, não tem problema. Se você quiser chamar de eu sou, não tem problema. Se você quiser chamar de essência que me habita, não tem problema. Se você quiser chamar de Deus em mim, não tem problema. De teimosia positiva, não tem problema. Porque é um sentimento que você não precisa dar testemunho falando para o outro. Você sente-se. Você sente. É uma essência que você não precisa botar no outdoor e dizer: olha como eu sou iluminado, olha como eu tenho paz. Não. O ambiente em volta de você é o testemunho, porque aonde você anda e aonde você está, tudo se transforma, mesmo que você esteja em silêncio. Porque você é mais de que positividade, você é lúcido. Você não precisa de entretenimento, você já tem o envolvimento da vida por dentro de si, no estado de graça, de alegria, na constância da escolha, da decisão. Rapaz, a esperança, a fé na caridade se transforma na boa vontade de um coração com tal grau de generosidade e sobriedade humana que mesmo sem fazer nada faz tudo, porque os seus atos na vida é servir.
Muito obrigado, meus amigos. Eu me empolguei um pouquinho, viu? Muito obrigado, fique com Deus. Eu prometi para o grupo que eu ia fazer uma live de meia hora, não sei se está quase uma hora. E segunda-feira, amanhã, dia 11, a gente continua essa live com outros temas, tá? Eu ia fazer só uma meia hora, alonguei demais. Quem quer entender melhor este olhar, não só do Edson, né? Se é de Melquisedeque, mas quem quiser saber, procura no YouTube. Tem umas lives de Edson aí jogadas, assim, sabe? Eu vou jogando. E eu, como eu falo para o grupo, peguem filosofia, sociologia, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pegue Jesus Cristo para quem é evangélico como chave hermenêutica, o Novo Testamento e até algumas passagens do Velho, se quiser, e comparem não o que o Edson está fazendo, nem o que o Edson está trazendo, mas comparem. Por que o Edson falou que a alegria é um estágio? Por que o Edson falou que renúncia é uma maturidade da alma? Por que o Edson disse que negar a si mesmo é um autodesígnio de valorização qualitativa da calma, da paz e do seu próprio silêncio? Por que esse cara está falando isso? Não é mesmo? Fiquem com Deus, um abraço. Está suando aqui com o ar ligado, friozão, mas o calor, né? O fervor está quente. E é isso, meus amigos. Obrigado ao pessoal do Instagram. Eu acho que vai ficar gravado aí, tá? Eu tenho muitas lives no YouTube, tem uma porrada de lives lá no meu YouTube, quem quiser olhar. Bem simples, eu não me preocupo com like nem com link, então quem quiser curte, quem não quiser não curte. Mas tá lá, tá lá. Tem uns livros também que o Edson aí tem na Hotmart, escrevendo com uma profundidade. Dei o meu melhor, o meu máximo nos livros. Tem um livro até chamado Amor Próprio. Opa, eu suspeito de falar, mas é bem interessante. É um livro que nos corrige, então dói, viu? Todos os livros do Edson arde, dói, mas tolhe o que não presta e espreme de dentro para fora, se assim a pessoa desejar, o que se faz melhor. Para ela, não para mim. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, valeu a todos. Meus amigos, desliguei aqui no Instagram, vocês não levem a mal que eu sou meio desacostumado, com o tempo eu vou acostumando. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado a vocês aqui no Facebook, tá? Do YouTube, que Deus abençoe vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, viu? O Edson não agrediu religião de ninguém, cada um segue a sua barca, cada um segue o que lhe envolve, o que lhe deixa em paz. Eu só desejo que vocês cresçam para frente, para os lados, para baixo, não importa, nós somos uma esfera de luz para todos os lados. Obrigado, fiquem na paz, viu? Fique com Deus. Muito obrigado.